Eu posso apostar que você, do outro lado da tela, já avistou um meteoro riscando o céu. Praticamente toda semana eu mesmo vejo um, por exemplo. A forma como esses fenômenos atmosféricos costumam aparecer simplesmente do nada é o que torna os meteoros tão especiais. No caso da vez, um grande meteoro explosivo foi avistado e filmado por inúmeras câmeras no sul brasileiro, proporcionando um verdadeiro show visual repleto de física por trás, desde o momento em que a rocha toca o ar até quando atinge seu ápice de brilho. O fenômeno da vez foi tão expressivo que foi considerado até então o maior meteoro deste ano de 2024 no sul do país. No vídeo de hoje vamos entender e ver exatamente o que foi que aconteceu por lá. A maioria dos meteoros estão associados à origem espacial, sendo fenômenos atmosféricos, mas a origem da palavra meteoro não necessariamente pode estar associada à queda de rochas espaciais, e refere-se a todo e qualquer fenômeno que aconteça dentro da atmosfera da Terra. Exatamente, ao pé da letra, o conceito de meteoro vai de trovão a rochas espaciais rasgando o céu. Entendendo exatamente o que é um meteoro, tenha em mente que o uso do tal termo não é só referente a uma rocha que adentra o ar, pois aqui temos um meteoroide, e caso o meteoroide sobreviva ao evento de entrada atmosférica, ou seja, o meteoro, ele pode ser chamado de meteorito ao tocar a superfície. A maioria dos meteoros são causados por rochas minúsculas que remontam à formação do Sistema Solar há 5 bilhões de anos. Alguns podem vir de planetas ou até de asteroides, mas a maioria vaga livremente pelo espaço, apenas esperando encontrar o campo gravitacional de um objeto para impactá-lo de vez. O interessante é que o material se resume a poeira e partículas minúsculas. Geralmente, esses fragmentos de rocha são do tamanho de um grão de areia, mais finos até que um fio de cabelo, mas há casos em que o meteoro pode ser gerado por uma rocha gigantesca do tamanho de um carro. Os eventos maiores são raros, mas podem vir de vez em quando. No caso da vez, uma rocha ainda sem tamanho conhecido gerou o que os astrônomos chamam de meteoro explosivo, observável no extremo sul do país. Foi considerado até então o maior meteoro do ano para essa região. Para entender a magnitude de um evento como esse, vamos levar em consideração a história da rocha antes de cair na atmosfera terrestre. A maioria dos meteoros se origina em pequenas rochas que remontam à formação do Sistema Solar há cerca de 5 bilhões de anos. Alguns podem se desprender de planetas ou asteroides já formados, mas a grande maioria é de origem esporádica e viaja livremente pelo espaço. Para sabermos se há chance de ter sido de origem planetária ou asteroidal, a rocha precisa ser recuperada, o que aparentemente não vai ser o caso aqui. Se a rocha pudesse ser recuperada, uma análise química identificaria a origem a partir de assinaturas presas no objeto, até mesmo padrões visuais observados no interior do meteorito. Acredite, é possível saber se o meteorito veio ou não de um planeta apenas analisando bolhas de ar que ficam presas na rocha. É impressionante, mas há também padrões internos que vão dizer se a rocha já passou ou não por uma transformação no interior de um planeta ou asteroide. De qualquer forma, quando esses padrões não são identificáveis, as órbitas podem ser calculadas a partir da triangulação que existe com as imagens do evento. Geralmente a maioria dessas rochas espaciais vem de uma região muito específica entre Marte e Júpiter, onde há o cinturão de asteroides. Perturbações gravitacionais fazem os objetos virem em nossa direção em algumas ocasiões específicas. Enfim, mas é no processo de entrada atmosférica que algo incrivelmente energético acontece, e dependendo do tamanho do objeto, da velocidade e da composição da rocha, o meteoro pode terminar de forma espetacular e explosiva bem diante dos seus olhos. Agora imagine se você pudesse ver algo assim ao vivo, como o meteoro da vez avistado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Graças às câmeras de monitoramento do clima e de meteoros, o fenômeno da vez foi avistado em cidades como Ermo e Timbé do Sul, em Santa Catarina, além de Canela e Taquara, localizadas no Rio Grande do Sul.
Detalhe para as imagens de Taquara, onde um observatório astronômico simplesmente gravou o meteoro explosivo em 4 câmeras diferentes. O fenômeno ocorreu no dia 18 de abril de 2024, exatamente às 22 horas e 48 minutos, pelo horário de Brasília. A rocha espacial em questão provavelmente foi um pequeno meteoroide que entrou na atmosfera em grande velocidade. Assim, toda essa luminosidade foi gerada quando a massa tocou o ar e o aqueceu a altíssimas temperaturas, ionizando os gases por onde passava, emitindo uma generosa quantidade de luz visível. Na maioria dos casos, o calor gerado é tão intenso que desintegra completamente a rocha espacial. E dependendo do tamanho, da velocidade e da composição da rocha, o meteoro pode terminar de forma explosiva, como foi o caso do registro feito lá em Taquara. Observando a forma como o meteoro obteve seu deslocamento, a imagem mostra a trilha de gás ionizado e, pontualmente, o momento da breve explosão. A explicação para isso é bem simples. Tais rochas espaciais entram em média a 11 km por segundo na atmosfera, alguns até mais rápidos. Apesar de passar por uma camada muito mais fina de ar em altitudes elevadas, a imensa velocidade faz com que um fenômeno de compressão à frente da rocha aconteça. À medida que o brilho aumenta devido a esse processo, a estrutura da rocha sofre uma pressão dinâmica, consequência de muitas moléculas e átomos sendo forçados a ocupar um espaço menor à frente, abrindo diversas rachaduras na rocha, onde ela se desintegra e é vaporizada num evento incrivelmente rápido e energético. As imagens capturadas mostram isso de forma incrivelmente evidente, uma explosão belíssima e com muita física por trás. Aliás, vale ressaltar que esse evento não deve ter deixado meteoritos em solo, sendo vaporizados completamente durante a entrada. O diferencial aqui foi justamente a quantidade de luz emitida num curtíssimo período de tempo, coisa de meros segundos de grandes quantidades de energia luminosa. O aumento súbito da força exercida sobre o meteoroide sobrecarga sua estrutura, o levando a começar a desintegrar. A ruptura do meteoroide cria uma área de superfície ainda maior para que o ar superaquecido possa atuar, desencadeando rapidamente um aumento real da ionização. Logo, essa é a explosão que faz com que o meteoroide se desintegre a uma velocidade hipersônica, obtendo uma energia comparável à da detonação de toneladas de explosivos. Claro, o fenômeno ocorre em altitudes elevadas, algo na ordem de 90 km acima das nossas cabeças, e pouco traz transtornos. Detalhe, isso acontece o tempo todo ao redor do globo. Toneladas desse material caem por cá todos os anos e mal percebemos. A cor do fenômeno também vem desse processo de ionização. Quando esses gases ficam incandescentes devido à conversão da energia cinética da rocha, o elemento atmosférico de maior concentração na hora emite uma luz numa cor específica. A composição da rocha praticamente não interfere no brilho observado no céu noturno. De qualquer forma, são imagens belíssimas de se ver. Dá para acreditar que conseguimos extrair tanta coisa de um só evento? Pois é, fiquemos de olho no céu. Nunca saberemos quando algo assim vai acontecer de novo. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!